Olá, tudo bem com vocês? Esse é o canal Isis Krakatoa e hoje eu vou falar com vocês sobre terapias magnéticas, um pouquinho sobre esse assunto. Então, vamos falar sobre isso, né? Caiu alguma coisa aqui, não sei. Opa, caiu no colar, pera, vou ajeitar aqui. Caiu meu pingentezinho, mas não tem problema, depois eu coloco. Então, vamos falar sobre as terapias magnéticas. O que elas são, né? E o que a gente tem de conhecimento. A gente, para começar a falar de terapias magnéticas, a gente tem que entender que nós percebemos, né? Vários animais e organismos vivos são capazes de perceber os campos magnéticos, com o sentido que a gente chama de magnetorrecepção. A gente claramente vê isso com a geolocalização magnética que a gente tem em aves migratórias, a gente vai ter nas bactérias magnetotáticas e alguns insetos, como abelhas, anfíbios, peixes, cetáceos lá, mamíferos humanos. A gente tem evidências de biomineralização de magnetita no cérebro humano, como eu já citei várias vezes o trabalho do Joseph Kirschvink, da Barbara Maher. Joseph Kirschvink, no artigo dele de 1992, ele já falava sobre isso, sobre magnetita no tecido humano já há bastante tempo. E aí a gente vai ter, então, várias evidências de percepção dos campos magnéticos. E isso a gente, um estudo sobre isso do bioeletromagnetismo, né? Então, o que a gente sabe? O bioeletromagnetismo é um ramo de estudo que tem relação com a bioeletricidade, com o biomagnetismo, com a biofísica, né? Tem a ver com a percepção, com a percepção de campos magnéticos, com a natureza da gente ter campos magnéticos, eletromagnéticos, fenômenos que envolvam, né, eletricidade, magnetismo, eletromagnetismo, por parte do ser humano, com a biomineralização de materiais magnéticos, como a magnetita, nos tecidos, que ocorre nas bactérias magnetotáticas, várias magnetitazinhas umas da outra, tal. Então a gente tem essa percepção. E daí a gente também tem a magnetobiologia, que estuda sobre o efeito dos campos magnéticos externos sobre organismos vivos. Então a gente vai ver o que acontece se a gente pegar uma bobina eletromagnética, aplicar ali um campo magnético no joelho de um paciente que tem uma lesão no joelho. O que vai acontecer? Será que vai ter um benefício? Então, isso é o trabalho das terapias magnéticas. As terapias magnéticas elas vão estar trabalhando com diversas formas de aplicação de campos magnéticos ou eletromagnéticos em regiões. Campo eletromagnético pulsado, como no caso da terapia transmagnética craniana, usada por neurologistas, por médicos neurologistas. Então, a gente tem, desde os seus primórdios, o uso do mineral magnético mais tradicional, que é a magnetita, da pedra magnética. Então, histórias que remetem ao uso desse pó magnético, fazendo uma pasta e colocando sobre lesões para tratar inflamações, dor. Então, a gente tem relatos históricos do uso dessa forma. E mais de forma moderna, a gente tem a combinação do uso de pastilhas magnéticas em determinados pontos, buscando ter um benefício, relacionado com a melhora de dores, inflamações, tentar ajudar na cicatrização, melhora de hematomas. Então tem trabalhos que já abordam esse uso, os efeitos, já abordam esse uso e efeitos da aplicação de campos magnéticos estáticos de ímãs, Opa! Alguém entrou aqui bem na hora do meu vídeo tomando um susto. Perdão, desculpa. Dá um oi agora pro vídeo, Agora você tá participando do meu vídeo. Esse é o John Nye, tô gostando dele. Olha o susto, bem na hora do meu vídeo aqui. Mas continuando. Vou deixar assim mesmo, acontece. Então a gente tem essas pastilhas magnéticas aqui. E essas pastilhas, elas, hoje em dia a gente tem muito uso relacionado com a acupuntura, porque acaba que na acupuntura a gente usa de vários tipos de estímulos dos pontos de acupuntura. Então são utilizados estímulos de calor, de pressão, com as agulhas, e também tem os estímulos com essas pastilhas magnéticas que são feitos de várias formas. E existem estudos que já abordam os efeitos, diversos artigos, trabalhos científicos desde antes de 1960, que já falam, sobre os efeitos biológicos dos campos magnéticos em seres vivos, in vivo, in vitro, Então, já foram observados efeitos em células, efeitos de melhor aumento de proliferação celular, de motilidade, melhora ali daquela
ensaios para poder avaliar se poderia melhorar a regeneração de feridas, brotamento de neuritos, né, de quando você tem um rompimento ali do nervo. Então, existem vários trabalhos que já mostraram efeitos biológicos dos campos magnéticos, melhorando diversas condições ali, né? Condição de inflamação, de regeneração, e é uma área que tem uma certa controvérsia, né? Porque existem dificuldades de a gente pensar. O efeito em célula é uma coisa, o efeito num camundongo é uma coisa, o efeito num ser humano é outra coisa, né? A gente usa esses estudos em células, in vitro, e esses outros experimentos são feitos no laboratório para ajudar a gente a entender como pode estar acontecendo no organismo vivo, porque é diferente, né? Então a gente tem trabalhos que abordam os efeitos clínicos em seres vivos, seres humanos, né? Vendo o que acontece se você aplicar o campo em ser humano com uma determinada condição. A gente tem os trabalhos que abordam os efeitos in vitro para poder tentar ver como que seria o mecanismo de ação ali. O que está acontecendo? Ele vai estar influenciando nos canais de cálcio? É uma das abordagens principais dos mecanismos de ação dos campos magnéticos, é uma influência nos canais de cálcio das células. Mas, muito provavelmente, podem ter mais efeitos envolvidos quando a gente pensa no sistema como um todo, porque a gente não é só um aglomerado de célulazinhas ali, nós somos um sistema complexo, então várias coisas podem estar acontecendo. Como nós temos nossos próprios campos bioeletromagnéticos que a gente produz no nosso corpo, o cérebro, o coração, nossos órgãos. Então, a gente produz isso é medido por um aparelho como o aparelho do SQUID. É um aparelho específico que consegue medir nosso campo magnético. A gente tem o magnetoencefalograma, tem o magnetocardiograma. Esses aparelhos medem os campos magnéticos desses órgãos. Então, a gente consegue ver que nós produzimos esses campos, nós somos sensíveis a esses campos e existe uma abordagem terapêutica. E tem as terapias magnéticas até mais modernas, que já usam as nanopartículas de magnetita, de engenharia biomédica, né? A gente pode usar tanto nanopartículas de magnetita produzidas por bactérias magnetotáticas como as sintéticas. E aí tem uma abordagem que é na hipertermia, usando nanopartículas magnéticas, que a gente usa essas partículas acopladas com algum biofármaco ou não, né? Pode ser algum marcador, que é uma coisa no nariz. A gente vai usar essas nanopartículas de magnetita, injetar no paciente e na região de interesse, e você pode estar, por meio externo, você vai estar usando para poder direcionar de alguma forma essas partículas para a região que você quer tratar, como no caso de um tumor, né? E aí fazer uma hipertermia, um aquecimento e matar essas células tumorais. Então isso é uma abordagem da hipertermia com nanopartículas magnéticas. Isso é um tratamento da parte de engenharia biomédica. E isso é uma terapia magnética, né? E tem pessoas que ainda combinam os efeitos de caso, não somente de carrear, porque também pode ter o efeito de carrear um biofármaco ali, um fármaco, você usa aquela nanopartícula para você acoplar em alguma substância que você quer, e aí você vai e direciona através de um campo magnético externo para a região que você quer do corpo da pessoa, e dessa forma você vai estar aquele fármaco agindo de uma maneira local. Então, uma das formas também pensadas. E como nós temos a nossa biomineralização natural de magnetita, a princípio que foi identificada no cérebro, isso seria um dos indicativos que a gente não teria um efeito tóxico. Então tem todo um conjunto de pesquisas para entender como a gente poderia usar essas nanopartículas Nossa, meu nariz agora... Isso é rinite. Já falei em outro vídeo que eu tenho rinite alérgica. Às vezes melhora, às vezes dá esse negócio. Mas aí a gente tem esse uso das nanopartículas. Então isso é uma parte de uma vertente das terapias magnéticas. Para quem diz que terapia magnética é uma bobagem, eu fico com pena, porque falta estudo, sabe? Então tem a parte da terapia com nanopartículas magnéticas e ainda tem pesquisadores que também usam sem fármaco nenhum ou sem o princípio de hipertermia. Tem o Di Carlo, ele é um pesquisador que ele colocou essas nanopartículas buscando uma regeneração de tecido local ali, que é usando a combinação das nanopartículas com o campo magnético externo, para que ele pudesse gerar um estímulo de regeneração. E tem muita gente que faz isso com o sistema nervoso, com o nervo, para tentar fazer com que, quando a gente tem um rompimento do nervo,
né? O nervo periférico, nervo que está no nosso corpo, passa no nosso braço, corta esse nervo, a gente vai ter dois cotos, o coto proximal distal ali do nervo, e aí a ideia é de que com esse campo magnético a gente consiga ajudar o direcionamento desses neuritos, que eles vão crescendo para se juntar e regenerar esse nervo. Então essa é a ideia de que a gente pode usar esses campos magnéticos e eletromagnéticos. E a gente vai ter tanto o uso de campos eletromagnéticos por bobinas, como também o uso de campos magnéticos por uma pastilha magnética, por exemplo, né? A gente vê isso muito em hematomas, é algo que normalmente a gente coloca uma pastilha magnética no determinado hematoma e o hematoma ele tem uma tendência de desaparecer, vamos dizer assim, de melhorar mais rápido em torno dessa região da pastilha. Então, são várias possibilidades de abordagem de uso de terapias magnéticas que são, a princípio, consideradas relativamente seguras, pelo que a gente tem de conhecimento. Recomendo a revista Bioeletromagnetics, da Sociedade de Bioeletromagnetismo. Acredito que seja dos Estados Unidos. Eu sempre... Gente, eu lembro de muita coisa, mas tem uns detalhes que meu cérebro diz, isso é irrelevante, e ele simplesmente apaga. E outros detalhes que ninguém se lembra e eu lembro. Então, meu cérebro é seletivo porque ele se lembra. Eu lembro de um monte de coisa, e aí quando é uma coisa, eu falo assim, pra que eu vou saber de onde que é essa revista? Porque alguém pode perguntar, ok, mas isso é relevante para entender o conteúdo? Não, então deleta. E é assim que meu cérebro funciona, gente. Paciência, é o que acontece. Mas, então, tem essas vertentes. E aí a gente pensa, ok, então tem várias possibilidades. Na fisioterapia se usam umas bobinas eletromagnéticas para tratar, principalmente, articulações. Tem uma combinação de possibilidades. Já na acupuntura é um pouquinho mais complicado por conta da questão da própria acupuntura em si. Né? Tem os estudos específicos dos mecanismos de ação, dos efeitos e evidências da acupuntura. Então, a gente vai ter outras vertentes de estudos para esse ponto. Mas é mais ou menos por aí o que anda, né? A questão de terapias magnéticas são diversas. A gente vai ter desde o uso de pastilhas magnéticas, desde o uso de bobinas eletromagnéticas, vamos ter as nanopartículas magnéticas, terapia transmagnética craniana, e tudo isso pelo menos basicamente, uma parte disso é baseado em ciência, né? Baseado nos princípios de magnetismo, são coisas que fazem sentido. Algumas não estão totalmente esclarecidas, né? Tem muita pesquisa que precisa ser feita, porque uma característica dessas particularidades dos estudos de campos magnéticos, efeito biológico de campos magnéticos, tem uma certa dificuldade ali para observar algumas coisas, tem coisas que não estão respondidas, e se alguém responder vai ser maravilhoso entender determinadas informações sobre o mecanismo de ação, né, dos campos magnéticos. É algo que eu tenho esperança de tentar estar contribuindo com a minha pesquisa, avaliando o efeito biológico de campos magnéticos estáticos de ímãs em células vivas. Eu fiz, na verdade, né, experimentos com fibroblastos, espero publicar muito em breve esses resultados desses meus experimentos, e pretendo fazer experimentos com nanopartículas de magnetita e células neuronais também lá no laboratório, e a gente tentar ver o que está acontecendo com as células. Então, uma das razões por que eu quis fazer os estudos com campos magnéticos estáticos de ímãs é porque eu queria tentar isolar daquela questão do efeito dos campos elétricos, né? Então pensei, vamos ver o que acontece com os ímãs mesmo, pra gente tentar observar um pouco melhor. É claro que na célula não é o nosso corpo, né? Mas a célula é parte do nosso corpo. Então, entendendo como funciona na célula, a gente consegue entender melhor o que pode estar acontecendo no organismo inteiro do ser vivo. Tenho essas expectativas. Mas tem coisas... e aí o que eu faço, né? No meu caso particular, a magnetoterapia com ímãs, ela é uma prática que ela está dentro das práticas de acupuntura, né? Uma possibilidade, assim como na acupuntura se usa a moxa, se usa eletroacupuntura, tem laser, tem várias possibilidades, além das agulhas, da pressão no ponto e apertar um ponto, a gente usa também os ímãs relacionados, né?
Então, é um estímulo desses pontos de acupuntura também, uma vertente, além dos princípios de terapias magnéticas para melhorar dores e inflamações, né, e tentar buscar uma melhora na regeneração. Mas tudo ainda não tem coisas que não estão totalmente esclarecidas, lembrando sempre disso, mas tudo isso é baseado em princípios biológicos e físicos, tem um sentido, né? Agora, tem práticas que eu vou alertar que não são baseadas em ciência, que não fazem sentido, porque a gente fala de tudo isso que faz sentido, que é baseado em informações que dá pra gente testar, dá pra avaliar, mas infelizmente tem uma coisa acontecendo e eu tenho que criticar. Tem um uso de biomagnetismo médico, é o termo, porque a palavra em si não faz muito sentido, porque a gente poderia usar o biomagnetismo é o estudo sobre o bioeletromagnetismo, dos campos magnéticos de organismos vivos. Mas o biomagnetismo médico é um termo que se criou, um médico, eu acredito que ele seja mexicano, Góes, Dr. Góes, alguma coisa assim, e não era muito má a ideia inicial dele. Ele pensou que poderia ter um efeito dos campos magnéticos externos estáticos no sangue. A princípio, poderia fazer algum sentido por conta do ferro, do sangue ter uma recepção ali a esses campos magnéticos. Isso é um outro tópico para ser abordado, né? Como é que isso funciona no sangue é um pouquinho mais complexo. Mas o que aconteceu depois dele que desandou, porque assim, o que ele propôs poderia fazer um sentido, deveria ser testado, averiguado, ok. Mas o que veio depois, as pessoas começaram a misturar com, de fato, as práticas pseudocientíficas. Eu tô aqui fazendo um vídeo de quase 20 minutos, meu Deus, né? Vocês não vão querer assistir isso tudo, provavelmente, né? E esse é um ponto importante para falar aqui no final, mas vou fechar esse vídeo antes de 20 minutos para abordar isso. Não faz sentido. Se eu estiver olhando para a direita, gente, eu vou melhorar. Eu cismo de olhar para a direita, eu tenho que olhar para a câmera aqui. Não faz, porque meu celular tem esses dois lados, eu não sei, peguei essa mania de olhar para a direita. Não faz sentido. O que se faz hoje com esse termo biomagnetismo médico é uma coisa vergonhosa, prejudica a minha terapia. Me prejudica isso, porque o pessoal olha esse negócio do biomagnetismo médico, quântico, sei lá o quê, e acha, nossa, que bobagem, então terapias magnéticas são uma bobagem. Mas não, gente, aquilo ali tem muita bobagem. Mas essas outras terapias que eu falei aqui no início, elas fazem sentido, elas têm fundamento físico, têm fundamento biológico. Inclusive, o uso de campos magnéticos estáticos, de pastilhas magnéticas, isso aqui tem um fundamento, por mais que tenha coisas não esclarecidas. Agora, pegar e dizer o que as pessoas estão fazendo, biomagnetismo à distância, gente, campo magnético tem que ter próximo de você para fazer um efeito. Se você quer um efeito na sua célula, do seu corpo, você tem que ter um campo perto de você. Não faz sentido eu pegar esse imã e dizer assim, nossa, eu vou projetar aqui que eu vou te curar à distância, né? Eu vou estar curando você aqui no poder do meu pensamento. E com o campo magnético. Isso não faz sentido, gente. O campo, como é que vai chegar? Entendeu? Como é que o campo vai chegar ali naquela pessoa? Não vai chegar. E aí, não, porque a pessoa tem uma formação muito mística, etc. Mas que formação? Uma formação tão curta, sabe? Aquela coisa assim, se a pessoa faz as alegações muito exageradas, ela precisa trazer umas evidências muito boas. E isso não é essa que eles estão falando, não é uma ciência milenar, não é algo que você possa dar algum tipo de notoriedade, é uma coisa recente, que é quase como se alguém tivesse inventado. E aí, o que estão fazendo? Biomagnetismo médico para atrair dinheiro, uma loucura, isso não faz sentido. Biomagnetismo médico para curar todas as doenças, porque em pontos aleatórios. Da onde veio isso, gente? Qual foi o princípio por trás disso? Biomagnetismo à distância. Para cada coisa. E aí o quântico, quando a pessoa não entende nada de quântica, gente, isso não faz sentido. Então não se deixem levar por conta de determinadas pessoas praticarem esse famoso biomagnetismo médico, cheio de coisa distante, etc.,
que não tem fundamento científico. Eu já tentei conversar com pessoas da área e normalmente já fui até também bloqueada. É muito engraçado, porque eu sou bloqueada por quem faz pseudociência e sou bloqueada por quem critica a pseudociência. Ai, gente, como é que eu fico? Fico no meio ali nessa situação. Porque tem gente que me bloqueia porque eu falo de acupuntura, de algumas práticas integrativas que fazem sentido, né? E o outro me bloqueia porque eu digo, olha, isso aqui faz sentido, tem fundamento, mas isso aqui não faz sentido, que não tem fundamento. Aí a pessoa vai me bloquear também. Situação. Ai, gente, 20 minutos. Vou cortar o vídeo, terminar o vídeo antes disso, mas é só pra lembrar. Essas todas as práticas que eu falei antes fazem sentido e essas últimas não fazem sentido. E daí a gente precisa ficar sempre alerta, questionar, buscar os fundamentos físicos, os fundamentos biológicos. Algo novo pode fazer efeito? Pode, mas tem que ter um princípio, tem que fazer um sentido, tem que ter um estudo, tem que ter pelo menos uma proposta de fazer um estudo para aquilo, ou tem que ter experimento, coisas que tenham um embasamento, sabe? Então, você pensar que os campos magnéticos externos, estáticos, podem influenciar nas células, influenciar nos canais de cálcio, melhorar algum tipo de questão de dor, inflamação, regeneração, ok, parece ter um fundamento para vocês, não parece? Porque é algo que tem fundamento, tem trabalho científico sobre isso. Agora, eu pegar e dizer que eu vou botar determinados ímãs para o seu corpo e você vai melhorar suas finanças ou outras coisas sem, sabe, aleatórias, sabe, sem um princípio específico, aí já é um pouco demais, né, gente? Esse é o meu alerta para vocês. Vocês me desculpem, quem trabalha com essas técnicas, mas eu peço que vocês fiquem um pouco mais alertas sobre isso, ok? E podem deixar nos comentários suas dúvidas, questões, o que vocês quiserem comentar aqui comigo, gente. Me sigam lá no Instagram, Isis Holística, e se inscrevam aqui no canal para mais vídeos.